Olá, hoje a gente vai analisar juntos um material bem interessante focado em 5 temas que, olha, são cruciais para a prova prática do Revalida 2025. Isso aí. E o material está atualizado, né? Segue as diretrizes do Ministério da Saúde, protocolos brasileiros de 2025. Exatamente. Os temas são Papa Nicolau, lá na preventiva, depois cetoacidose diabética em clínica médica. Aí vem climatério e menopausa, de GO, coqueluche, em pediatria, e para fechar, abscesso anorretal, lá na cirurgia. Isso. A ideia aqui é pegar os pontos mais importantes mesmo, as dicas práticas de cada um, uma visão rápida, objetiva. Vamos nessa? Vamos lá. Então, começando com Papa Nicolau, preventiva. A gente sabe da importância para o rastreamento do câncer de colo de útero, né? Ligado demais ao HPV. Principalmente os tipos 16 e 18, que são os mais oncogênicos. Isso. E muitas vezes não dá sintoma no começo, né? Mas um sinal que pode aparecer é aquele sangramento depois da relação sexual. Exato. E o rastreio, a faixa etária, é bom lembrar. 25 a 64 anos. E a frequência, a cada 3 anos, né? Depois de ter 2 resultados normais seguidos anuais. Perfeito. E a pergunta que não pode faltar na consulta é aquela: quando foi seu último preventivo? É fundamental. Sim, e como é o diagnóstico, se algo aparece alterado? Bom, começa com a citologia, o Papa Nicolau. Se der alguma alteração, aí o próximo passo é a colposcopia. Que é olhar o colo do útero com uma lente de aumento, né? Isso. E para confirmar mesmo, para bater o martelo, o exame definitivo é a biópsia. Mas olha, falando em prevenção, tem novidade boa. Ah, é? Conta aí. A vacina contra o HPV é 9-valente, que pega mais tipos. Agora, a recomendação foi ampliada. Pode ser usada até os 45 anos. Nossa, que interessante. Antes era só até 26 para mulheres e 21 para homens, né? Fora os casos especiais. Exato. É um avanço importante na prevenção. Claro, sem esquecer do preservativo, que também ajuda. E sinais de alerta? Além do sangramento, pós-coito? Sangramento persistente, fora do período menstrual ou depois da menopausa. Isso é um alerta vermelho. E vale lembrar que câncer de colo de útero é de notificação compulsória. Tem que avisar a vigilância. Entendido. Bom, vamos pular agora para a clínica médica. Um quadro de emergência, cetoacidose diabética, a CAD. Essa é clássica e grave. O paciente chega muito mal. Como esse quadro? Muita sede, né? Urinando muito. Isso, polidipsia, poliúria, aquele hálito de maçã, sabe? Hálito cetônico, respiração rápida e profunda, a de Kussmaul. E pode ter confusão mental também, né? Com certeza, a alteração do nível de consciência é comum. Chegou um paciente assim, a pergunta na testa é: qual foi a última glicemia? E para confirmar o diagnóstico de CAD, o que a gente busca? É um tripé, basicamente. Glicemia lá em cima, geralmente acima de 250 mg decilitro. Acidose metabólica, que a gente vê pelo pH sanguíneo baixo, menor que 7,3. E o bicarbonato também baixo, menor que 15 miliequivalentes por litro. E o terceiro? Citonas positivas, no sangue ou na urina. Fechou esses 3, é CAD. Certo. E o tratamento, qual o ponto crucial? Olha, o ponto que às vezes o pessoal esquece ou inverte é hidratação antes da insulina. Começar com um soro fisiológico a 0,9%, bastante volume. Ah, importante isso. Por quê? Para restaurar o volume circulatório, que está baixo pela desidratação, e principalmente para evitar que o potássio caia demais quando a insulina começar a agir. A insulina joga potássio para dentro da célula. Se já estiver baixo e você der insulina direto... Pode dar arritmia grave, né? Exatamente. Então, hidrata primeiro, checa o potássio, aí sim entra com a insulina regular, geralmente 0,1 unidade por quilo por hora, endovenosa. E tem complicações para ficar de olho. Sim, a mais temida é o edema cerebral, especialmente em crianças. Por isso, a hidratação e a correção da glicemia têm que ser cuidadosas, não muito rápidas. Qualquer sinal de piora neurológica é um alerta máximo. Entendi. Bom, vamos para ginecologia e obstetrícia agora. Climatério e menopausa. Uma fase de transição importante na vida da mulher. Com sintomas que podem incomodar bastante, né? Por causa da queda do estrogênio, fogachos, aquelas ondas de calor. Insônia cicrovaginal, alterações de humor. Impacta muito a qualidade de vida. E a pergunta-chave para definir a menopausa mesmo é: quando foi sua última menstruação? Isso. A gente só confirma a menopausa depois de 12 meses seguidos sem menstruar. Antes disso é o climatério, a transição. E aí entra a famosa terapia de reposição hormonal, a TRH. Como funciona? A ideia é repor os hormônios que estão faltando, principalmente o estrogênio, para aliviar os sintomas. Se a mulher tem útero, tem que combinar com progesterona para proteger o endométrio. Mas tem muita discussão sobre a TRH, né? Riscos e benefícios. Exato.
Ela é muito eficaz para os sintomas vasomotores, os fogachos e para a atrofia urogenital. Mas tem contraindicações. Por exemplo, não se recomenda iniciar em mulheres com mais de 60 anos ou com mais de 10 anos de menopausa. E os riscos? Aumenta um pouco o risco de eventos cardiovasculares como trombose, AVC e também de câncer de mama, especialmente se usada por mais de 5 anos. Então, tem que pesar muito bem, individualizar a decisão. Não é para todo mundo, então. Definitivamente não. E mesmo para quem usa, é importante reavaliar periodicamente. Além da TRH, não podemos esquecer da suplementação de cálcio e vitamina D para a saúde óssea. E qual seria um sinal de alarme nessa fase? Sangramento vaginal depois da menopausa já estabelecida. Isso nunca é normal. Tem que investigar imediatamente. Pode ser algo sério como câncer de endométrio. Anotado. Agora, pediatria. Coqueluche. A famosa tosse comprida, causada pela bactéria Bordetella pertussis. E a tosse é bem característica, né? Aqueles acessos que não param, a criança tosse, tosse, tosse. Isso, tosse paroxística, em salvas. E depois da crise de tosse, vem aquele guincho na hora de inspirar o ar. Muitas vezes vomita depois de tossir também. Em bebês pequenos é ainda mais perigoso, né? Muito mais. Em lactentes jovens, a tosse pode nem ser tão típica, mas eles podem ter apneia, parar de respirar e cianose, ficar roxinhos. É uma emergência. Imagino o susto dos pais. A pergunta essencial para eles é: A vacinação está em dia. sem dúvida. E como a gente confirma o diagnóstico? O padrão ouro hoje é o PCR da secreção da nasofaringe. Detecta o DNA da bactéria. Rápido e específico. Mas o foco principal é mesmo a prevenção, certo? Com certeza. A vacinação infantil com a DTPA, que está no calendário básico, é fundamental. Mas olha, o ponto-chave, a grande sacada aqui, Qual é? é a vacinação da gestante. Com a DTPA, aquela vacina do adulto, entre 27 e 36 semanas de gestação. Por que isso é tão importante? Porque a mãe produz anticorpos e passa para o bebê pela placenta. Isso protege o recém-nascido nos primeiros meses, justamente quando ele é mais vulnerável e ainda não completou o próprio esquema vacinal. É a estratégia casulo. Fantástico. E se a criança pegar qual tratamento? O antibiótico de escolha é a azitromicina. E lembrando, coqueluche é doença de notificação compulsória imediata. Tem que avisar a saúde pública na hora. E os sinais de alarme em bebês? Apneia, cianose? Exato. Qualquer dificuldade respiratória, pausa na respiração ou se o bebê ficar roxo, tem que correr para o hospital. Perfeito. Para terminar, vamos para a cirurgia. Abscesso anorretal. Um problema comum e bem doloroso. O quadro é aquela dor na região anal que não passa, né? Intensa, latejante, pode ter inchaço, vermelhidão. Isso, tumefação, calor local, muitas vezes febre também, e às vezes já tem saída de pus. A pergunta direta para o paciente seria: tem febre? Tá saindo alguma secreção? Sim, ajuda a caracterizar. E o tratamento para isso não tem muito segredo. É cirúrgico, né? Exato, drenagem cirúrgica. Precisa abrir e tirar o pus. Esse é o tratamento definitivo na imensa maioria das vezes. E antibiótico? Entra sempre? Aí que está um ponto importante. Não é para todo mundo. Antibiótico, tipo amoxicilina com clavulanato, fica reservado para casos mais Que complicados. tipo de casos? Pacientes com sinais de infecção sistêmica, tipo febre alta, calafrios, ou que tenham imunidade comprometida. Diabéticos, ou se o abscesso for muito extenso. Na maioria dos casos, só a drenagem resolve. Entendi. E se a paciente for gestante? Se precisar de antibiótico, a cefalexina costuma ser uma opção segura na gestação. E tem alguma complicação comum depois do abscesso? A principal é a formação de fístula anal, um trajeto que comunica o canal anal com a pele. Acontece numa porcentagem significativa dos casos. E sinais de alerta para ficar de olho? Febre alta que não cede, piora da dor mesmo depois de drenar, ou sinais de infecção grave, de sepse. Isso indica que algo não vai bem, precisa de reavaliação urgente. Ufa! Revisamos 5 temas bem variados, hein? Preventiva, emergência, condição crônica, pediatria, cirurgia. Cobrimos bastante terreno. Cobrimos sim, e é interessante notar como os temas se conectam, né? A prevenção lá no Papa Nicolau tem a ver com oncologia. A vacina da gestante na coqueluche protege o bebê lá na frente. Verdade, não são caixinhas separadas. De jeito nenhum. E eu acho que a grande lição, além de saber os protocolos de 2025, é justamente essa visão integrada. E claro, a atenção constante aos sinais de alarme. Isso salva vidas em qualquer área. Com certeza. Fica a reflexão, né? Como essa visão mais ampla, mais conectada, pode refinar a nossa prática, nossas perguntas no dia a dia com o paciente. Exatamente. Qual a próxima pergunta que essa análise desperta pra gente na prática clínica? Acho que esse é o ponto.